Graça e paz. Esta quarta-feira de manhã, estou aqui no posto de saúde, mais uma vez trazendo meu filho Daniel. Ele é autista, está tendo um acompanhamento aqui. E eu aproveito nessas manhãs de quarta para, aqui do carro, compartilhar uma palavra de Deus. E hoje nós vamos tocar num assunto meio difícil. Nós vamos falar de Maria, católicos versus evangélicos. Como se debatem tanto por causa de Maria. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia o cântico de Maria. E nós vamos aprender com ela acerca do nosso Deus. Como que Maria via Deus. Nós sabemos que Deus havia enviado um anjo, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, para anunciar para Maria que ela seria portadora do Filho de Deus, através do Espírito Santo, uma virgem iria conceber. E ela estava ali, grávida. Ela foi visitar uma parente, Isabel, que também, de uma forma milagrosa, estava grávida, porque era estéril Isabel, e ela e Zacarias, seu esposo, já eram avançados em dias, ou seja, já eram velhos, mas Deus havia feito a promessa, e dali então de Isabel e Zacarias vai nascer João o Batista. Maria, ela reconhece quem é Deus, ela reconhece os atributos de Deus, as características de Deus. E nós vamos olhar para Deus da mesma maneira que Maria olhou para Deus. O texto se encontra em Lucas capítulo 1, este cântico maravilhoso, glorioso, de uma serva do Deus vivo. Verso 46 até o verso 56. E nós vamos lendo pouco a pouco e vendo essas preciosidades neste cântico tremendo. O verso 46 diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Senhor aqui é Deus. Então Maria reconhece que é Deus quem está por trás da história da vida dela. Ela reconhece que Deus é Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. Senhor é Kurios no grego, é Senhor, dono de tudo, Criador de todas as coisas. E daí no verso de número 47, Maria continua dizendo: E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria reconhece que esse Deus que ela cria, que ela se entregou para fazer a vontade dele, é Senhor e é também Salvador. Só Deus pode salvar, ninguém mais pode salvar. E Maria reconhece: Deus, meu Salvador. No verso 3, no ponto 3, no verso 48, na primeira parte, Maria continua dizendo: porque contemplou na humildade da sua serva. Ela reconhece que Deus é onisciente, Deus sabe tudo. E Deus contemplou a Maria, reconhecendo a humildade daquela serva. Serva é escrava, ela se coloca como escrava de Deus. É tremendo isso, é maravilhoso. Então ela reconhece Deus como Senhor, como Salvador, como onisciente, aquele que sabe tudo. Deus sabia a condição de Maria. Em quarto lugar, na continuidade do verso 48, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. O que é bem-aventurada? Feliz. Então Maria percebe que esse Deus, mesmo sendo grandioso, dono de tudo, conhecedor de tudo, ele
colocou nela essa condição de ser reconhecida como bem-aventurada, como uma mulher feliz. Nós vemos aqui uma característica maravilhosa desse Deus. Deus é respeitoso. Deus nos respeita. Muitas vezes nós não respeitamos a Deus, mas Deus, Ele conhece a nossa situação. Ele sabe da nossa vida. Ele sabe de tudo o que está acontecendo conosco. E em sexto lugar, no verso 49, em quinto lugar ainda, perdão, Deus é poderoso. Verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. O poderoso. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é El Shaddai, Deus poderoso. Não há nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. E já havia sido anunciado que através de uma virgem, Deus traria Jesus, seu único filho, à terra. Deus é poderoso. Como isso pode acontecer? Deus é poderoso. Em sexto lugar, verso ainda 49, Deus é poderoso, me fez grandes coisas. Me fez grandes coisas. Me fez. Ou seja, Deus é pessoal. O Deus da Bíblia é o Deus de Maria. Fez a ela. Deus, Ele age para cada um da maneira como Ele quer agir, da maneira que cada um precisa. E Maria reconheceu isso, me fez. Esse Deus me fez. Deus faz coisas tremendas. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida. E ainda no verso 49, Maria afirma, santo é o seu nome. Deus é santo. Deus é separado. Deus não se mistura com toda essa sujeira deste mundo. Muitas pessoas perguntam por que Deus está fazendo isso. Não é Deus. É o pecado do homem, é ganância, é soberba. O homem se enche de raiva e de tantas outras coisas, mas Deus é santo, ou seja, Deus está separado de tudo isso. E Maria reconhece isso. Deus é santo. No verso 50, como sétimo ponto, a sua misericórdia vai de geração em geração para os que o temem. Aqui, Maria reconhece que Deus é misericordioso. O que significa isso? Deus sente no coração dele a nossa miséria. Somos miseráveis. Você se conhece. Nós temos tantas coisas boas, mas também temos tantas coisas ruins. E aí Deus, quando nós nos achegamos a Ele, Ele é misericordioso, Ele sabe o que cada um de nós está passando. Ele sente no coração dele a nossa miséria. Por isso que Ele vem em nosso socorro. Deus é misericordioso. Em oitavo lugar, Deus é soberano, Deus reina, Deus está sentado num trono, Ele reina sobre tudo, sobre todo o universo. Verso 51 e o começo do verso 52. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos, orgulho. Derribou do seu trono os poderosos. Olha, esse Deus é soberano. Ele destrói o inimigo. E em último lugar, nós vamos ver que Deus é Deus bondoso. No verso, continuando ali o verso 52, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Ele é justo também, mas Ele é bondoso. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, aquele que é cheio de orgulho, Deus vem contra. Qual será a nossa condição? Será que, como Maria, nós conhecemos esse Deus? Se acreditamos, na história de Maria, nós temos que olhar para essa mulher e aprender as lições com ela. Vamos recordar, neste cântico lindo, maravilhoso, Maria reconheceu que Deus é Senhor,
que Deus é Salvador, que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, que Deus é respeitoso, que Deus é poderoso, que Deus é pessoal, que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, que Deus é soberano, que Deus é bondoso e que Deus é justo. Que tremenda mulher, que aponta para nós através dessas palavras tão maravilhosas. Ela aponta para nós o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Como é bom poder confiar nesse Deus. E diante desta revelação maravilhosa, diante desse Deus maravilhoso, o que Maria fez? Ali no verso 46, a primeira coisa, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela olhou para esse Deus Todo-Poderoso e ela engrandeceu a esse Deus, que já é grande. Ela reconheceu a grandiosidade desse Deus maravilhoso. A segunda coisa que ela fez aqui, verso 47, e o meu espírito se alegrou em Deus. Ela alegra, o espírito dela está radiante. Ela está feliz por causa desse Deus. Ela se alegrou, a alma dela se alegrou em Deus. Também ela reconhece quem é Deus. Ela tem a consciência clara de que não é por ela, não é pelas pessoas, mas é por esse Deus amoroso que a abraçou de uma forma tremenda, sobrenatural. E o que ela faz mais? Ela canta, ela exalta, ela louva a Deus, ela adora a Deus. Vamos aprender com Maria. Ela nos chama a olhar para esse Deus. Ela nos aponta a esse Deus. E ela nos convida a adorarmos juntos, a louvarmos a Deus e a engrandecer o seu nome. Kiko, e as diferenças da visão católica, da visão evangélica? Eu creio que tudo isso se perde quando nós conhecemos o coração desta mulher, quando nós reconhecemos que verdadeiramente ela foi uma escolhida por Deus, exaltada por Deus, e aprendemos com ela a conhecer esse Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Este Deus da Maria, que é o nosso Deus. Esse Deus todo-poderoso. Esse Deus tão amoroso, tão misericordioso. Esse Deus forte. Esse Deus justo. Queremos te conhecer mais e mais. Por isso nós pedimos hoje, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que ela estava grávida e que ela deu à luz ao Salvador do mundo, a Jesus, o Senhor, para que nós pudéssemos olhar para Ele, para a obra dele lá na cruz, morrendo em nosso lugar, pagando pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, que possamos olhar para esse Jesus e encontrar nele tudo o que precisamos, esse socorro que tanto necessitamos nesses dias. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.